Bom dia, meu nome é Patrícia Chaves Curtins. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Fernanda e da Mônica para participar do Entre Irmãs. Eu tenho acompanhado desde o início, né? E é sempre motivador, né? Assistir as entrevistas. E hoje eu estou aqui, então, para contar um pouquinho da minha história. Há algumas semanas recebi o convite da Mônica e ela disse assim: Patrícia, eu gostaria que tu falasse sobre mudanças. Eu pensei, mudanças? E eu disse, não, Mônica, não, obrigada. E aí depois fiquei pensando, eu disse, puxa vida, eu vejo a entrevista das pessoas e sempre tão... eu sempre tiro bastante experiências, trago informações importantes para a minha vida e vejo o que outras pessoas passaram e que podem me ajudar de alguma forma ou ajudar alguma outra pessoa. Então, topei a experiência, estou aqui hoje. Então, assim, eu sou gaúcha de Dom Pedrito e criada em Bagé, na minha infância, e depois em Porto Alegre. Eu moro no litoral do Piauí agora, e na cidade de Parnaíba. Eu sou professora universitária, né, sou concursada, e sou fisioterapeuta da parte respiratória. Tão importante nessa etapa, né, dessa quarentena, na verdade, assim, agora e depois, né, na reabilitação. E, bom, eu sou a filha mais velha do Moacir e da Maria Regina. A minha mãe já faleceu, né, logo que eu fiz 15 anos, faz bastante tempo. E eu tenho 2 irmãos, o Alexandre e a Renata. Eles são os mais novos, né? O Alexandre é o marido da Mônica, então a Mônica é minha cunhada. Então conhece bem a minha história. Então a gente se fala praticamente todos os dias, tem um carinho muito grande, né? E ela me deu uma sobrinha linda, então assim, eu agradeço muito mesmo esse convite. Bom, como eu comecei a falar assim, então um tema, né, foi mudanças. Então, acho que de mudanças eu entendo bem. Pode ser que com certeza tenha gente que entenda mais, mas assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Meus pais moravam em Bagé, né, a família ali de Dom Pedrito, alguns em Bagé. E um dia antes de eu nascer, que na verdade eles estavam me esperando para dali uma semana e meia, 2, e minha mãe foi visitar a família em Dom Pedrito. E eu acabei nascendo. E então nasci e depois retornei para Bagé, né? Então assim, e pelo trabalho do meu pai, então assim, a gente sempre se mudou bastante. Então a gente ficava no Rio Grande do Sul e ia para fora do Rio Grande do Sul. Então eu já morei em todas as regiões do país, né? Então mudança não é nenhuma novidade para mim. Foram muitas mudanças, não só mudanças assim de um estado para o outro, mas mudanças de uma casa para outra, que às vezes, né, na mesma cidade. Então assim, para mim sempre muito desafiador, né? E muito desafiador, principalmente assim, porque eu sou uma pessoa muito apegada à família. Então, assim, adoro a convivência. Eu tenho amizades muito importantes no sul, Porto Alegre, Bagé, Dom Pedrito, que é a minha família. Tem outras regiões também, em Santa Catarina, né, em Floripa. E então, assim, eu gosto dessa convivência. E é a coisa do gaúcho, assim, né? Tem o horário de chimarrão, que é diário, né? Então, em Porto Alegre, nos lugares que eu morei, então, assim, tinha aquele encontro, assim, ó, tipo, é o horário do chimarrão, chega no final do dia, tu tá cansada, chegou do trabalho, põe os filhos para brincar, né? Com outros, eles convivem e tu vai tomar teu chimarrão, faz as crianças participar de uma roda de chimarrão. Então o chimarrão, ele faz a gente conversar com as outras pessoas, faz a gente conviver. Que às vezes, dependendo do ritmo de vida, dependendo, tá numa cidade grande, que é tudo mais longe, fica mais difícil essa convivência. E tendo aquele horário de chimarrão, tu vai conviver com as pessoas, tu vai conversar um pouquinho, isso já levanta o ânimo, já ajuda. De repente tem uma pessoa, né, que está mais desmotivada, principalmente nesse período da quarentena, né, é difícil. E então assim, o chimarrão, quando está em grupo,
te faz conversar, te faz conviver com as pessoas. Agora, quando uma pessoa está sozinha, eu mesmo tomo meu chimarrão todos os dias, né? É sagrado. Então é um período de reflexão, é um momento de reflexão. E é uma reflexão diária, né? Além dos benefícios, né, que o chimarrão promove, das diversas vitaminas que compõe. E então, assim, ele ajuda bastante nesse momento, assim, a gente parar e pensar e rever a vida. Então isso eu sinto muita falta. Então para mim sempre foi muito difícil, né, sair assim do Rio Grande do Sul, de Bagé ou de Porto Alegre, que eu tive que sair 3 vezes de cada lugar. E então assim, quando eu saía dos outros lugares para voltar para casa, né, para mim super tranquilo. Agora a dificuldade para mim sempre foi sair do Rio Grande do Sul, né? Então assim, claro, a gente conhece culturas novas, são experiências diferentes, são momentos tu apreciar a natureza que a gente tem nesse Brasil, que é linda, de cada região. Tu conviver e conhecer um pouquinho de cada história, diferente da tua e diferente do que tu está acostumado, daquela cultura que tu está acostumado. As mudanças, então, assim, eu morei em várias capitais desse Brasil e claro que sempre tem os lugares que a gente gosta mais, enfim, né? Aí depende do tempo que tu sabe que vai ficar em cada lugar e a certeza da volta, né? Então eu tô morando no litoral do Piauí, eu vim pra cá por concurso, né? E das mudanças que eu fiz, eu acho que para Fortaleza, né, no Ceará, foi a última mudança assim que eu fiz para fora do estado, do Rio Grande do Sul, com meu pai, meus irmãos, né? Como já falei, minha mãe morreu cedo. E aqui no Piauí, acho que foram as mudanças mais difíceis que eu já fiz. Então, que exigiu e exige muita reflexão. Mas por que isso? Porque pelo momento, eu acho que da vida que a gente está passando. Então, assim, quando eu fui, né, para o Ceará, eu estava naquela fase dos 18 anos, recém estava começando a sair em Porto Alegre, aquela fase que tu tem as tuas amizades da escola, que tu tem um planejamento, né, o sonho de estudar em tal universidade, né, então assim, enfim, e era aquela fase da adolescência para a fase adulta, né, e aí de repente tu é arrancada do lugar que tu ama, do lugar que tu gosta, né? E, enfim, né? Então foi um momento que exigiu bastante de mim. E quando eu vim pra cá, eu vim com a minha família. Então, assim, aí é diferente quando, assim, tu vem por uma escolha, por uma necessidade, né? Então, isso acontece por escolha ou necessidade, né? Então, na minha vida, as mudanças sempre foram, assim, para fora do Rio Grande do Sul por obrigação, não era escolha, né? E quando eu vim pra cá, né, estava casada e a gente decidiu vir. Surgiu a oportunidade de um concurso, né? Então, meu marido é educador físico, sou fisioterapeuta e a gente fazia mestrado na URGS em Porto Alegre, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul, e vimos essa oportunidade de vir para um outro lugar. Então, assim, a gente sabe questão de emprego, então tem que pensar em tudo, então tem que ver o que é melhor para a família. Nós já tínhamos o Lucas, que é o filho mais velho, então viemos tentar uma coisa diferente. E eu amo meu trabalho, né? Quando eu cheguei aqui, meu marido, que era o concursado, eu não havia passado no primeiro concurso, e passei por uma experiência fantástica quando cheguei aqui. Eu fui convidada para uma universidade particular para montar um curso de fisioterapia, passar pela avaliação do MEC e ser a coordenadora desse curso. Nisso eu tinha passado por um concurso para professora substituta na Federal e então eu dava aula na Federal, né, e montava esse curso de fisioterapia para particular. Foi uma experiência ímpar, foi uma experiência incrível. Então, às vezes, a gente vai para um lugar que a gente não está esperando ou para um lugar que a gente não conhece, que não, né, nunca foi, nunca conviveu, nunca, né, não conhece ninguém. E surgem oportunidades fantásticas, a gente tem que estar atento a isso. E foi uma experiência que eu acho que em Porto Alegre eu levaria muito tempo para passar por isso, né? Então, preparar um curso,
olha que fantástico, né? Para mim foi maravilhoso. Então, eu sou professora da parte respiratória, né? Eu atendo com os alunos numa clínica escola, na reabilitação cardiopulmonar. Então, para mim, é uma experiência linda, fantástica. Eu amo o que eu faço, né? Estar em sala de aula com os alunos é muito gratificante. Não só por estar com jovens, estar vendo, né? A gente acompanha o processo. Embora eu ministre aula e o estágio já mais para o final do curso, então assim é um processo. E é um processo que a gente acompanha a mudança das pessoas, desses jovens. E como mãe, né? Então eu vejo e acompanho a mudança dos meus filhos. E então eu tenho aquele pensamento assim, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gostaria que fizessem pra gente, ou para os nossos filhos. E é o que eu procuro fazer, estar atenta, né, a auxiliar e passar o melhor que eu posso, né, através dos meus conhecimentos, através da minha experiência de vida. Então, mas quando eu cheguei aqui não foi fácil, né? Eu morei aqui há pouco mais de 6 anos, da primeira vez, cheguei aqui em 2007, né? Eu tinha terminado o mestrado na URGS em Porto Alegre e vim. E foi muito bom. Depois disso, depois que eu montei esse curso, fui a primeira coordenadora na particular, eu acabei fazendo o concurso novamente, passei e sou efetiva hoje na federal. E então assim, esse tempo que eu fiquei aqui, levei, né, uns bons meses, né, 1 ano e meio para me adaptar. Porque acostumada, imagina assim, né, com Porto Alegre, que tu tem supermercados que ficam abertos até meia-noite, 24 horas, enfim, né, que tu tem uma maior infinidade de opções de lazer. Eu adoro parques, né, como eu falei, eu adoro chimarrão, então ir para um parque tomar um chimarrão ir para a beira do Guaíba, né, para o gasômetro tomar um chimarrão ver o pôr do sol e poder pegar o carro, visitar a família, né. Meu pai e meus irmãos hoje moram em Florianópolis, né, mas toda a família da minha mãe em Dom Pedrito. Então assim, tu tem a opção onde é que tu vai, né, no final de semana. E aqui, claro, a gente tem praias lindas, né, são das praias onde a água a gente sabe que são uma das mais limpas do país, né, então assim, e tu tem outras opções também de passeios por aqui. E fomos para Porto Alegre depois fazer o doutorado. Quando fomos fazer o doutorado, nosso caçula tinha 3 anos, né, o mais velho tinha 12. E foi ótimo, né, então poder retornar, poder estar perto da família, estar convivendo, né, e a minha avó, a mãe da minha mãe, então assim, quando o nosso caçula estava para nascer, eu já tinha planejado, eu ia ganhar em Bagé. E fui para Dom Pedrito, fiquei morando com minha avó um tempo, né, alguns meses antes e depois, né, e foi fantástico, assim, né, ela já estava com, acho que 90 ela já tinha uns 90 anos, ou estava beirando os 90, né, acho que já tinha 90, então assim, e ela com a experiência de vida fantástica, né, e ela dizendo assim, minha filha, tu tem que ter um médico, né, aqui em Dom Pedrito. Eu disse, vó, mas eu vou ganhar em Bagé, já estou nas consultas, né, então eu acho que não precisa, né. E ela insistiu tanto, uma sexta-feira, que meu marido e minha tia foram atrás, uma médica na cidade. E no domingo de manhã, que era no domingo que eu iria para Bagé, a médica disse, vai, fica tranquila, tu vem, depois já fica aqui em Bagé. E já tinha o pessoal me esperando, já tinha uma casa pronta, né, para nos esperar depois de ganhar, depois que saísse da maternidade. E rompeu minha bolsa, ganhei meu filho em Dom Pedrito, né, não me animei a pegar a estrada. São 63 quilômetros, né, Bagé Dom Pedrito é triperto, assim, né, como se tu atravessasse Porto Alegre, Zona Norte e Zona Sul. E bom, então são essas pequenas mudanças e que eu vi assim que tinha todo um planejamento, né, para ganhar meu filho em Bagé. Tinha uma família
amiguíssimos nossos nos esperando. E foi uma experiência fantástica, né? Minha avó pôde participar, e a irmã dela, que hoje vai fazer, ela vai fazer esse ano 101 anos, né? A minha avó faleceu, né, em 2018, com 95 anos. Então, assim, foi fantástico toda a família poder participar, né? E foi algo assim que eu não esperava. É aquela oportunidade da vida, né? A gente não espera algumas situações e a vida te mostra, né? Então eu sempre aprendi muito com essas minhas mudanças. E aí eu procurei levar isso pro dia a dia da minha vida, né? Para algumas coisas que, como eu falei, eu tinha um planejamento, né? Que por mim, já tinha aquele planejamento de Bagé, de sair de Bagé, estudar em Pelotas, Santa Maria, retornar para Bagé e deu. Minha vida, a vida toda lá. E a vida deu uma mudança importante, né? Então hoje eu tô no Nordeste, né? Claro que meu sonho é voltar para Porto Alegre, assim, isso é um sonho diário. Quando eu saí pro doutorado, porque aí, claro, ganhei meu filho e voltei pro Piauí, né? E ele foi para lá com 3 anos, quando a gente foi fazer o doutorado, fomos para Porto Alegre. E foi fantástico, então a minha avó e os familiares puderam conviver com os meus filhos. Então, depois que meu filho nasceu, né, ele tinha 1 mês e meio, aí eu retornei para o Piauí, né? E a gente ia uma vez por ano, então assim, a família via poucos, né? Todos nós e nossos filhos. Principalmente o caçula, né? Porque é uma fase que muda tão rápido. E então quando surgiu, né, a ideia de fazer o doutorado, então o doutorado que é da minha área, né, que é em pneumologia, em ciências pneumológicas, só tem 2 lugares do Brasil, em São Paulo e em Porto Alegre. E obviamente, né, então assim, meu marido queria ir para São Paulo e eu disse não, né, vamos para casa. E foi fantástico, então a gente pôde conviver com a nossa família durante 4 anos, então assim, puderam ver o crescimento dos nossos filhos. Foi um momento muito importante, né? Nosso filho mais velho jogava basquete num clube, na escola, então ele era da equipe, então assim, ganhou vários campeonatos. Então foi algo muito motivador. E nosso caçula também, com várias amizades que nós mantemos até hoje. Então essas amizades, por exemplo, do caçula na escola, é algo que é tão importante que toda vez que a gente está para ir para lá, eu aviso, né, eu ligo e eu, assim, se eu falo que a gente vai chegar num dia, no outro dia já tem os encontros. Então é um churrasco, é um encontro, os nossos vizinhos também, né? Então assim, nós temos tantas amizades, e esses amigos do condomínio, os amigos da escola. Então assim, é muito motivador. Então eu falo diariamente com essas pessoas e cada vez que a gente vai assim, é uma alegria imensa de poder estar junto com essas pessoas. Então, é algo que é um pedacinho de nós que fica em cada um, em cada lugar. E isso realmente assim não tem preço. Bom, e aí quando retornamos para cá em 2018, para o Piauí, essa mudança eu acho que mexeu muito com todos. E eu desenvolvi uma alergia. Cada vez que eu venho pra cá, eu fico com uma alergia, umas pintas, umas coceiras, no corpo todo. O pior mesmo quando pega rosto e aqui. Mas assim, por quê? É adaptação. Então é aquele período de adaptação de novo, né? E então assim, são coisas que a gente passa e que a gente tem que ver assim, puxa, mas o corpo tá dando sinais. Então o que eu não estou aceitando, né? Eu acho que a gente tem que vivenciar cada momento, cada fase e tirar o melhor, né? Não tem como voltar, mas tem como fazer um dia melhor, tem como fazer um amanhã melhor. Sim. Eu amo o que eu faço, né? O meu trabalho assim para mim é maravilhoso. Então isso é bastante motivador. E eu vejo assim, a vida nos dá oportunidades.
Então, às vezes, a gente não está vendo o que o nosso corpo está nos dizendo, não está prestando atenção o que está acontecendo ao nosso redor, né? E isso é bastante... É um momento de reflexão. A gente tem que ver assim, o que está acontecendo, o que a vida está querendo me mostrar. Então, eu tenho visto muito isso assim na minha vida, que as mudanças sempre trazem algo que vai me deixar muito, mas muito melhor. Porque faz eu entrar em contato com as minhas dificuldades, às vezes medos, às vezes são coisas que a gente não trabalhou, que a gente deixou em haver, né? E então, assim, esse período de readaptação, né, de 2018 para cá, tem me mostrado muito isso. Então, claro, de tempos em tempos eu vou pro sul assim, e aquela respirada, aquele assim, estou viva, estou bem, né? E voltar com mais gás, com mais ânimo. E fortalece, isso nos fortalece. Fazer coisas novas, né? Eu sou uma pessoa que eu faço uma arte marcial. Eu comecei a fazer uma arte marcial em Porto Alegre. E o Sorin Kempo me transformou. Porque se tu não tá atenta no momento, tu vai levar um golpe. Vai ser no rosto, vai ser no corpo. Então, assim, a gente tem que estar atento. Então, isso eu acho que é algo importante. Então, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Estar presente no hoje, no agora. E então, assim, eu sempre toquei piano, né? Durante muitos anos da minha vida. E tocava MPB, Beatles, enfim. E larguei, né? Parei. Então, eu pensei assim, eu tenho planejamento até meus 90 anos, depois disso eu tenho que criar mais. Mas eu sempre procuro aprender coisas novas. Então, de janeiro para cá, né, comprei no Brick da Redenção uma ocarina. Para quem não sabe, é um instrumento de sopro, não é uma flauta. É um instrumento que ele tem furos diferentes e sai sons da natureza, enfim, dá para tocar música também. Então, de janeiro para cá eu tô aprendendo, né? Então, são coisas que nos motivam, a gente tem que fazer coisas diferentes. Eu faço dança, faço pilates, e nesse período da quarentena, faço exercícios em casa. Não é fácil, né? Mas a gente precisa se adaptar. É uma mudança que está surgindo na vida de todo mundo. Então, ninguém estava acostumado a ficar só em casa, né? Então, assim, e quem tem que trabalhar tem que sair para trabalhar, ok? Mas a gente sabe que a vida não é a mesma e não vai voltar a ser a mesma, né? A gente tem que se adaptar à mudança, a gente tem que aceitar. E é isso, a gente tem que olhar primeiro os sinais do nosso corpo e procurar ver o que a vida está nos dando, que oportunidade a vida está nos dando hoje, agora. Então, essas mudanças, né, da minha vida sempre me trouxeram muito aprendizado. E agora não é diferente, né? Então, estou passando por esse período de adaptação, de novo, né? Adaptação a uma rotina nova, a adaptação a uma vivência diferente. E a gente tem que estar atento a isso, né? Sempre tem coisas boas pra gente. E eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje, no Entre Irmãs. Obrigada, Fernanda, obrigada, Mônica, e obrigada a vocês que estão aí me assistindo. Eu agradeço de coração.